Muito bem, pessoal. Muito bem, pessoal. Vamos começar mais uma live hoje em tempos de quarentena. Essa é a nova modalidade que a gente encontrou para bater um papo e falar de política. Iluminação pronta. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é meu ex-chefe, deputado federal Vinícius Poit. Vai conectar logo menos. Nós estávamos tendo uma votação agora mesmo na Câmara dos Deputados do Plano Mansueto, né? E o Poit acabou de voltar lá com a bancada toda, vai explicar como que ficou o Plano Mansueto, né? Tem muita gente que está estranhando aí, porque originalmente o plano foi encaminhado com bastante rigor fiscal e nos últimos meses, nas últimas semanas em especial, teve uma descaracterização aí do Plano Mansueto. Então nós vamos ter agora em primeira mão o Poit comentando sobre o que aconteceu com a votação do Plano Mansueto e, enfim, vamos falar sobre os impactos que o plano vai ter em todo o panorama fiscal brasileiro, né? Além disso, acho que nós vamos hoje também entrar na pauta aí as ações que o governo federal está tomando com relação ao Covid-19. Né? Então vamos falar um pouquinho do auxílio emergencial que o governo federal liberou. Aí, só para mandar um alô para o pessoal que está entrando aí, o Rodrigo Cobra do Renova, o Marcelo, que trabalha lá com o Arthur, o Mamãe Falei na Lesp, Teco, Flávio, Japão do Novo, Lucas Cepeda, só turma boa aqui online agora. E estamos esperando o nosso convidado sintonizar aqui no Instagram. E além disso, também vamos comentar um pouquinho de algumas polêmicas, né? Isolamento vertical, horizontal, o que o Poit está vendo agora no âmbito do governo federal. Olha lá, o Poit já entrou aqui. Vamos lá que vai conectar. Bolinão. Fala, Poit! Tô improvisando aqui na correria, mano. Tá improvisado? Não, mas é assim que a gente gosta, em tempo real. Para saber das novidades aí do Congresso, pô. Tô ansioso, quero saber. Deixa eu improvisar aqui esse tripé aqui que eu fiz aqui com um monte de caixa. Aí. Tô vendo que você tá falando direto da liderança aí do Partido Novo. Da liderança. Eu tava lá fazendo... Muito bom. Tava acompanhando a votação do Plano Mansueto, que é esse plano de auxílio aos estados e municípios lá do gabinete. Aí desci correndo para buscar um rango. E aí vou falar contigo e daqui a pouco comer a marmita aqui. Perfeito. Ó, só dá um alô aí pro nosso craque Rogério Scher. Rogério Scher aqui ajudou a gente lá na imersão. Tá aí assistindo. Boa noite. Para quem não conhece, Rogério Scher foi o responsável por fazer nosso planejamento estratégico do gabinete, metas, visão, missão, valores do mandato. Um abraço aí para a galera que está assistindo a gente. Poit, vamos lá. Você estava na votação do Plano Mansueto. Você acabou de acabar aí com a bancada do Novo, de votar tanto o texto principal como os destaques. Para quem não está muito por dentro, o que é esse Plano Mansueto, né? Tem muitos estados que estão com muita dívida com a União. Ou seja, tem estados que gastam muito, pedem dinheiro emprestado para o governo federal e aí não consegue pagar. Então, o Plano Mansueto era dar uma perspectiva de pagamento para esses caras, né? Então, dá melhores condições e também, se o pessoal está pedindo crédito para o governo federal, tem que dar uma contrapartida, né? Algumas garantias, então, privatizar estatais, mais responsabilidade fiscal. Poit, o que tinha de original no texto? O que estão falando aí que mudou o caráter dos textos? Como que foi essa aprovação no final? Cara, vou falar rápido sobre esse plano, depois podem acompanhar, né? Nossas informações vão sair na mídia e tal, para a gente caminhar para outros assuntos. Vamos lá. A gente não pode politizar isso, porque antes tinha um plano que era o Plano Mansueto, por quê? Porque é do Mansueto, é o cara do governo lá, o cara do Tesouro, né? É o cara secretário do Tesouro. Isso, ele tem experiência, já estava nos outros governos também.
E só que esse plano foi totalmente desconfigurado. E aí, realmente, os estados estavam querendo que o governo federal abrisse as pernas e não precisava oferecer garantia nenhuma, tomava a dívida sem controle nenhum, não tinha prática de gestão. O estado, por exemplo, poderia até agir de má fé e sair dando isenção fiscal para diminuir ainda mais a arrecadação do ICMS para ter uma contrapartida maior do governo. Então, isso não estava certo, foi desconfigurado, o Novo era contra. Tanto que não votou semana passada, eu estava aqui, a gente falou com o presidente Rodrigo Maia, falou com o Pedro Paulo, relator, chamamos ele para uma reunião e a gente colocou, no mínimo, 2 sugestões, vou me ater a elas, para que fosse um texto aprovável. Número 1, Perfeito. Estado tomando dívida à torta direita, não. Quem vai emitir título de dívida, quem vai buscar dívida lá fora, é só o governo federal. É o governo federal que vai tomar dívida se for necessário, para repassar essa composição do ICMS para os estados. Então, vamos parar com isso. Senão perde o controle, né, Poit? Senão cada estado começa a emitir dívida e... Não, mas mesmo assim, Bolini, não foi ideal, mas foi o que a gente conseguiu chegar para limitar. Segunda coisa, nada de dar isenção fiscal. Nenhum estado, município vai poder sair dando isenção fiscal à torta direita. É muito travado isso apenas para micro e pequeno empreendedor, alguma coisa muito focada para situações que o coronavírus afetou muito. Então, a gente travou o projeto para que fosse algo aprovável. É o projeto ideal? Não é. Mas, gente, não dá mais tempo. A gente precisa avançar. A gente precisa desse programa, porque os estados não conseguem emitir dívida. O estado e o município vai conseguir ajudar o empreendedor local e principalmente toda a máquina que está ali, que já é gorda e a gente tem que enxugar. Então, foi um texto aprovável. A gente teve algumas pequenas vitórias, onde a gente julgou que valia mais a pena aprovar logo do que reprovar, continuar nessa discussão que só iria prejudicar o brasileiro. Essa parte das isenções que você falou é muito importante, né, Poit? E tem muito estado que acaba abrindo mão irresponsavelmente da arrecadação para atrair empresas, enfim, ficar bem na foto. Sim. Ali nos primeiros 2, 3 anos, e depois quem paga a conta nos próximos 4, 5, 6 anos é a população, né? Agora, só para terminar, as pessoas estão politizando, não, mas ficou um rombo fiscal para o governo. Realmente vai ter um custo fiscal, né? O governo federal vai ter que desembolsar muito mais. Então, gente, isso aqui vai refletir no Brasil inteiro. A gente já colocou as travas necessárias. Vamos parar de politizar. Tem gente me mandando direct, que absurdo, os estados vão se endividar. Aí eu falei, não, peraí, onde você leu isso? Ou você está só repetindo o que você escuta? Então vamos ler o texto novo, vamos ver as alterações do texto novo e sem politizar. Porque existe política assim, tanto de parte do presidente da República, né, como de parte, por exemplo, principalmente, governador João Dória e governador Witzel. Então vamos parar com isso, não é hora de politizar, é hora de solucionar. Perfeito, Poit. Agora, pois, falando agora um pouquinho das ações do governo federal diante da crise do Covid-19. A gente teve aí a liberação ao longo da semana passada do auxílio emergencial, né, para as famílias mais pobres por vias digitais, né? Você entra lá no aplicativo da Caixa, pega lá, ou então vai no banco, né, para o pessoal que também não, às vezes não tem celular. Isso é muito importante, né? Como que você vê essa questão? Esse auxílio, o Corona Voucher, que foi chamado. Corona Voucher. Aliás, esse nome foi dado pelo governo federal. Vamos lá, gente, vamos retomar. O governo federal acenou lá atrás com essa possibilidade, o ministro Paulo Guedes, seria um voucher de R$200. Essa ideia evoluiu, saiu um plano aqui da Câmara dos Deputados, em conversa com o governo, e o negócio chegou a R$500 e depois fechou em R$600. E foi aprovado na Câmara dos Deputados. Foi para o Senado, foi aprovado no Senado. Aí começou aquele movimento que eu mesmo também me posicionei, da gente, pô, vamos pagar logo o Bolsonaro. Gente, perfeito. Demorou o que precisava aqui na Câmara, aprovamos. O governo, a gente tem a nossa obrigação de, como cidadão e deputado, fiscalizar e exigir que o governo pague logo. Eu não estou criticando o governo, só estou exigindo que pague logo. E o governo foi rápido. Tanto que quando começou a pagar, Bolinão, eu postei e elogiei o governo. Porque eu ficava assim, cara, a gente não tem dados do cidadão. Não tem o governo digital ainda. Como é que vai pagar isso?
Então, o governo logo já lançou o aplicativo aí da Caixa, começou, que é o cadastro único, começou a pegar esses cadastros, mais de 20 milhões de pessoas logo de cara já se cadastraram e já começou a pagar os primeiros Corona Voucher. E, pessoal, Perfeito. numa boa, aí, Bolinão, vou dar um recado para quem fica só criticando. R$ 600, não dá para nada. Meu irmão, eu e o Bolini, a gente teve na ponta, no projeto União SP, para doar cesta básica. Eu já doei algumas cestas básicas, todo mundo vê que eu coloco aqui no meu stories, R$ 60 uma cesta básica. O Bolini estava comigo, quando a gente parou na Vamos fila... fiscalizar lá e ver como que é essa entrega. Lá o que era, Bolini? Pirituba? Lá era Casa Verde. Casa Verde. Não era Casa Verde, tinha uma divisa lá, na verdade. Não era exatamente a subprefeitura da Casa Verde. Exato. Mas era uma área que a subprefeitura cobre. Bom, era no extremo ali de São Paulo. Ali a gente foi na fila para pessoas que tomara que consigam, né, se cadastrar. E aí vai um recado para o governo, que tanto para o governo de São Paulo, o governo federal, aí tem que fazer um esforço para cadastrar essa turma que de repente não vão conseguir pegar o celular ali. Ali é na ponta. Eu perguntei para uma senhora, quantas pessoas moram na sua casa? E eu acho que foge até da média, né, Bolini? Eram umas 3, 4 pessoas. Quanto tempo dura a cesta básica? De 15 a 20 dias, ela falou. Vamos pegar 15 dias. Uma cesta básica de R$ 60, gente. Então, primeiro, quem quiser doar, quem quiser ajudar a União SP, faz diferença. Segundo, R$ 600 para quem não tem arroz e feijão na despensa para passar tanto tempo. Faz toda a diferença, né? Faz uma baita diferença. Foi um baita projeto aprovado no Congresso e parabéns para o governo que começou a implementar antes até do que tinha falado que ia fazer. Aliás, Poit, falando um pouquinho desse assunto, primeiro a Mariana Pimentel, doutora Mariana Pimentel, aí que trabalha no gabinete... De União dos Palmares. Direto de União dos Palmares, ela perguntou, como liberal, o que vocês acham de programas de transferência de renda? É ótimo quando o programa de transferência de renda, primeiro, é dinheiro caindo para quem precisa, né? Porque antes tinha programas, o próprio Lula fez aquele programa Fome Zero. Quando você tenta fazer o restaurante, a distribuição da comida, não dá certo. Né? É muito mais fácil você dar o dinheiro na mão de quem precisa. Ser pontual, focalizado, né? E ser liberal não é negar assistência social. É fazer isso de um jeito eficiente. Ao invés de fazer a cadeia estatal, você terceiriza isso para o setor privado, né? Você só financia no final. Mas, Poit, uma coisa que você falou que é muito importante, cadastro único. A gente está trabalhando aqui com a Prefeitura de São Paulo, tá na ponta. E uma coisa que a gente vê é como a falta de integração de cadastros faz uma diferença que atrapalha muito a gestão, né? Você quer chegar no cidadão que mais precisa, mas você não tem aquele dado exato. Sim. Sempre tem que casar bases de dados diferentes e vai ter uma sobreposição no final, que às vezes uma família recebe 2 vezes e a outra que precisava mesmo não recebe. Então isso é uma coisa que você falou, que o governo digital que você estava trabalhando é muito importante, né? Um documento único. Já fica aquele negócio. Primeiro, Bolinão, 2 coisas aqui, ó, que eu aprendi na minha live e já vou te falar. Pessoal que está vendo a gente, tira o print, marca o Bolini aí, ó, André Bolini, me marca. É verdade. Posta nos stories com o que você viu de frase aqui e compartilha, porque aí a gente compartilha de volta. E depois vê qual que é a frase. Você sabe que dá para desativar comentário também, né, Bolinão? Não sei como que faz, deixa eu ver. Ó, tá vendo onde está comentário? Já vi. Tá vendo que tem 3 pontinhos? Já vi aqui. Vamos desativar os pontinhos. Aí. Desativei os comentários. Às vezes desativa para poder dar o print, né? Dá o print aí, agora. Dá o print aí, Bolinão. Muito bom. Vamos lá. Dá o sorriso, pô. Cara, e aí posta no Stories e marca o Bolini. Agora, outra coisa, Bolinão. Você pode voltar aos comentários se você quiser. Coloca o tema dessa live e fixa o comentário. É uma outra dica. Você escreve o comentário e posta. Aí você clica 2 vezes em cima dele e fixa. Porque aí quem entrar sabe sobre o que a gente está falando. Muito bem. Gostei desse aprendizado. Boa. De quem, então já fiz os aprendizados da live aqui. Só que exatamente. Digital, só para completar. Quem não sabe, quem não acompanhou,
PL 3443. Está pronto. É pautar e aprovar. E, inclusive, eu acho que vai ajudar na crise do coronavírus, porque, por exemplo, a gente pode ter cadastro digital para todo mundo, documento único para acessar serviço público, né, integração das bases de dados e balcão único de serviços. Na Índia, Bolini, aonde todo mundo viu aí a questão como fala? Do isolamento social severo, né? 1 bilhão e 300 milhões. Lá eles têm o governo digital super estruturado, cara. Porque não adianta, porque o argumento que as pessoas falam contra o governo digital é falar, deu certo na Estônia, que é desse tamanho. Pega a Índia, sabe? Mais de 500 milhões de pessoas já estão cadastradas, já estão com identidade digital, e aí a gente consegue fazer os programas sociais com muito mais facilidade. Perfeito. Poit, agora outra coisa que tá em debate aí, eu gostei muito eu gosto muito das suas ponderações sobre isso. O isolamento vertical, horizontal, o que você acha? Qual que é o modelo que você acha que vale a pena seguir? Que a gente deveria estar olhando agora nesse momento? Cara, eu já falei bastante disso aqui, fiz um post, para quem não viu ainda, tá lá no meu feed, a minha opinião. Falei com o Ricardo Amorim e com outras pessoas que foram na nossa live. Pessoal, não é... Primeiro, é um falso dilema a gente falar que ou morre de fome ou morre de corona. A gente tem que trabalhar para que as pessoas não morram de corona, para que a gente tenha leitos de hospitais, para que a gente tenha vagas na UTI, para que a gente tenha os respiradores, os EPIs para os médicos profissionais de saúde. Perfeito. E para a economia também não trave ao ponto que não consegue recuperar depois tão rápido. E que tem um desemprego e um caos social enorme. Por isso que programas governamentais nesse momento, como o Corona Voucher, como as linhas de crédito para os pequenos e médios empreendedores, para manter a folha de pagamento, agora o socorro aos municípios, eles são importantes para que a gente possa estimular e falar do isolamento social, isolamento horizontal, que seja, que as pessoas fiquem em casa, mas tenham o que comer. Porque não adianta ficar em casa. Isso. Ficar em casa para quem tem dispensa, e aí eu falo isso, Bolinão, com senso de dever cívico e dever perante a Deus. Ficar em casa e pedir iFood é fácil, entendeu? É fácil, né? Tem gente que não consegue pedir. Então a gente precisa sim aprovar, seja seu dever cívico de fazer doação de cesta básica, por aí vai, seja os programas governamentais para que as pessoas consigam ficar em casa. Isso acontecendo, aí a gente vai medir. Nós não vamos... o Daniel postou um negócio legal esses dias, que é não se refuta estudo científico com opinião. A gente tem estudo científico. Aí a gente vai medir. Gente, a gente está conseguindo controlar, a curva de contaminação está baixando. Como é que está? Vamos testar em massa, porque esse tal de isolamento vertical, se você não tiver testes em massa... Não adianta nada, né? Vai ter um monte de gente contaminada, não vai saber que está, não vai ter sintoma, aí vai topar com alguém de grupo de risco e vai acabar colaborando para a contaminação evoluir. Então, não é um ou outro. A gente tem que atuar na economia, com alguns programas que a gente está falando, e a gente tem que atuar, sim, no preparo da saúde. Notícia boa para o Brasil, Bolini. O Brasil, por ser um país do tamanho que é, por infelizmente tem índices de violência altíssimo, acidentes de trânsito altíssimo, a gente tem um parque aí, uma estrutura de UTI grande. Porque acima da média de outros países, né? Acima da Se média for de outros ponderar. países. E o que acontece quando as pessoas estão em casa? Não tem acidente de carro, né? Acidente de moto e menos violência. Então a gente já vai ter mais vagas de UTI naturalmente. Então essa é a notícia boa, que talvez o colapso na saúde no Brasil ou vai tardar, ou se a gente trabalhar direito, não vai... Não é tão severo assim. Não vai ser tão severo assim. Então, gente, não é hora de sair de casa. Hoje eu postei, Bolini, um negócio falando sobre quantos recuperados tiveram. Porque a gente sempre... Eu estou atualizando o número de mortes, gente, mas não é para alarmar, não é mortômetro, não é isso. É para a gente saber a realidade. E aí as pessoas falam, mas quantos recuperados? Por que não fala das pessoas recuperadas? E aí eu fui buscar os números de recuperados num dado oficial, cara. A hora que você vai no dado oficial, o Brasil, com mais de 1.300 casos de óbito, só tem 173 recuperados.
Enquanto no mundo, a gente tem 120 mil óbitos no mundo e mais de 400 mil recuperados. A gente não inverteu. Aí tá todo mundo me criticando, mas esse dado não está certo, o Brasil não informa. Tudo bem, mas eu joguei os dados, a gente tem que trabalhar com Perfeito. dados. Agora e tem um problema que a gente não testa, né? O Brasil quando a gente informa por quê? Vamos atrás de dados. Quem tiver, fala com o Ministério da Saúde, fala com o governo do Estado de São Paulo, me dê dados. Porque trabalhar com achismo diante de uma situação severa dessa, Bolini, não vai funcionar. Então, tá aí a minha opinião. Eu acho que a gente não tem que ficar ou lá ou cá. Vamos trabalhar com dados, com planejamento, com disciplina, sem extremismo, sem politizar e com união. União entre presidente, união entre governadores, entre municípios e entre políticos. E aí vai um bom exemplo que eu me orgulho muito, Bolini. Você acompanha isso. A bancada paulista foi a primeira bancada a tomar destinar uma decisão unânime de destinar todas as emendas de bancada para o combate ao Covid, Covid, né? Ao coronavírus no estado de São Paulo. Mais de 200 milhões de reais, né, Poit? 219. E 219 milhões de reais. 70 deputados e 3 senadores. Desde deputados do PT, do PSOL, do PSB, do PCdoB, até do Novo, do PSL, do PSDB, do MDB, do PV. Todo mundo unido contra o coronavírus. É esse o exemplo que o político tem que dar. Além de, se quiser, eu já vou jogar polêmica, acabar com esse fundão, né? Fundão para saúde. Aliás, e diminuir salário, diminuir privilégio. Exatamente, pois esse era outro ponto, né? O fundão, o fundo partidário e o eleitoral, nesse momento, eu acho que seria justo, pelo menos, você abrir a possibilidade do partido que quiser destinar para a saúde, né? Sim. Mas não quiseram colocar para votação. O que você acha que foi isso aí, hein? O projeto nosso, Bolini, projeto de autoria de vários deputados, estou incluso nela, o 646 de 2020. Tá? Aliás, o Edu, a Stephanie, todo mundo está escutando. Hoje a gente não falou desse projeto. A gente tem que falar desse projeto de novo essa semana. Vamos retomar esse assunto do Fundão para a Saúde para não esquecer. A gente tentou, Bolini, passar esse negócio do Fundão para a Saúde junto com a PEC de guerra. Infelizmente, foi inadmitido o nosso destaque. Nem colocou para votação, né? Como é que é? Nem colocou para votação. Nem colocou para votação. Então as pessoas pedem, me dá a lista de quem votou contra. Não tem, porque nem colocou para votação. Então a gente tem que retomar esse assunto. Né? A doutora Mariana está até falando aqui que o fundão foi negado também hoje no Senado, que a questão da PEC de guerra ela está sendo trabalhada no Senado. E teve um senador, não sei se foi o Girão, lá do Ceará, que colocou também um destaque. A Mari está falando que foi a Mara, senadora de São Paulo, Mara Gabrilli, que colocou também a ideia de devolver o fundão para a saúde, mas lá também o presidente, em exercício, Anastasia, negou, disse que não tinha a ver com a PEC. Então a gente tem que retomar esse assunto. Tem muito deputado que quer. Eu aposto, se botar o dedinho de cada deputado lá, a gente consegue devolver o fundão para a saúde. A população tem que ver, né? Quem está votando contra e a favor disso. Para finalizar. Quem e separa o joio do trigo. Separa o joio Exatamente. do trigo. Pois, para finalizar o nosso papo, essa demonstração aí de não querer colocar para votação o fundão é uma coisa que eu acho que reflete um negócio ainda maior, né? Tem um descolamento de uma grande parte da classe política com relação à realidade. E teve também, não só da classe política, mas da classe jurídica. Né? O Lewandowski deu uma canetada recentemente para deixar uma taxa do sindicato, né? E você viu que o TSE... Bom, vamos voltar para trás. O que aconteceu, gente? O governo foi lá e botou uma MP. Para quê? MP 936. Se não for 936, a Mariana me corrige aí, Bolinho. 936. Essa MP, ela permite que os empreendedores sentem com seus funcionários, com os empregados, e negociem uma suspensão temporária do contrato. Olha, perfeito. Vocês vão trabalhar metade do tempo, eu vou te pagar metade do salário, porque não está dando, para não ter que demitir, para ninguém perder emprego. É muito importante a galera entender que uma empresa, às vezes, ela não vai à falência porque dá prejuízo, ela vai à falência porque não consegue pagar a conta de hoje. É fluxo de caixa, né?
Então a Não tem gente entrada. segura o dinheiro, a empresa já vai ter que renegociar imposto, aluguel, fornecedor, conta de luz, um monte de Ah, coisa. Então a perfeito. gente segura para o mínimo que tiver de caixa pagar os funcionários. Pagar E o do outro mínimo, lado entra com faz um um acordo. auxílio do governo, né? Para quem mais Como assim? Não precisa. entendi. Do outro lado, para quem mais precisa, entra com o auxílio do governo. Né? Não é Sim, dizer que mas o só para seguir trabalhador a linha fica de na. raciocínio aqui, porque senão eu não vou conseguir explicar para tudo. Como o Bolini falou, esquece esses funcionários aqui. O Bolini botou um outro assunto. O cara que está desempregado, o trabalhador informal e por aí vai, tem o auxílio que é o Corona Voucher que a gente falou. A empresa já tem linha de crédito para manter a folha de pagamento, tem um monte de coisa. Só que às vezes não vai dar, a empresa não consegue tomar o crédito. Mas vamos lá. A empresa vai fazer de tudo para não demitir o cara. E um acordo da empresa direto com o funcionário, talvez eles entrem em um acordo e falem, tá bom, cara, eu não posso ser demitido, eu prefiro ganhar metade. Eu prefiro ganhar menos do que eu ganho, não vou trabalhar, vou ficar em casa. Temporariamente, né? Não é temporariamente, mas pelo menos vou ter o que comer. Só que o Lewandowski baixou uma liminar dizendo que a empresa não pode fazer isso direto com o funcionário se não combinar também com o sindicato. Ou seja, precisa dar chancela do sindicato dizendo ok. O que Uma vocês acham taxinha que aí de 4%, né? Um pedágio o de que 4%. não é 4% é o que a gente vê por aí. O que vocês acham É, que ia acontecer? O sindicato começou a chantagear as empresas. A empresa quer que eu homologue? Ah, você tem que pagar aqui uma taxa sindical. Boline, eu já fui presidente de empresa, reestruturando empresa. Lá no Vale do Paraíba, reestruturei um laboratório. Lá em São Paulo, na capital, uma empresa de call center. Eu sei como é que funciona. Não estou generalizando, tem que separar joio do trigo, assim como tem que separar os políticos. Mas eu sei como funciona presidente de sindicato vagabundo. perfeito. Sindicalista vagabundo. E se aproveita do Chantageia, trabalhador, pede né? dinheiro. E o trabalhador não ganha nada, Bolini. Quem fica com o dinheiro é o presidente do sindicato. Cara, eu negociei. Eu negociei um processo trabalhista numa empresa que eu fui presidente. Na frente da juíza, o presidente do sindicato lá, todos os funcionários, a gente renegociou a dívida e fez um acordo para pagar cada funcionário. Eu perguntei para a juíza, mas peraí, cadê a conta aqui que vai pagar? Não, tem que pagar para o sindicato e o E aí sindicato paga o repassa. acordo para cada funcionário. Eu É. falei, mas que conta é essa daqui? Aí o presidente do sindicato até se mexeu assim na cadeira, tal, era um advogadão lá. Aí é a conta dele. Eu falei, mas a conta do presidente do sindicato, a conta pessoa física. É a conta pessoa física do presidente do sindicato. Mas é assim que funciona? É assim que funciona. E aí o sindicato fica com um percentual e depois devolve. Cara, O resto vai para o trabalhador. é esse tipo de nível de presidente de sindicato que tem aí. Então, gente, vamos criar vergonha na cara. Vamos criar vergonha na cara. E senhor ministro do STF, Lewandowski, pelo amor de Deus, o senhor não precisa ter compromisso com erro. Porque ele fez isso, Bolini. As pessoas criticaram, as pessoas protestaram. O Advocacia Geral da União, com o ministro André, o ministro chegou e entrou lá para exigir explicação. E aí o Lewandowski explicou. Não mudou a decisão, ele só explicou. Ele falou, não, o empregador pode fazer o acordo com o empregado. Só que se o sindicato fizer um acordo diferente, o empregado adere ao sindicato e foda-se o empregador. Pelo amor de Deus. Perfeito. Esses sindicatos Gerou mais... estão chantageando todo mundo. Então, Bolinho, dia 16 vai para o plenário do STF. Vamos pressionar. A gente vai falar disso todos os dias até o dia 16. Para que o pessoal tá É importante para manter emprego, né? Isso. É. O pessoal tá bravo aqui porque eu tô chamando o presidente do sindicato de vagabundo. É vagabundo sim. Porque se representasse os funcionários, Bolini, ia perguntar para os funcionários se eles querem um acordo ou não exatamente, querem. Ficar incentivando exatamente. Para chantagear o empresário. Vai quebrar com tudo. Para cobrar o pedágio deles, né? É para cobrar o pedágio deles. No fundo, não é para o trabalhador. É para manter a estrutura sindical. Ele quer o dinheiro no bolso dele. Então vamos ficar em cima. O ministro, o André da AGU, falou. O Lewandowski não voltou atrás. Agora o TST tá rolando na internet, Bolinho. Depois você bota o link para a galera. TST soltou uma visão, uma interpretação. Correu na Rádio Peão aí, isso daí, que o Lewandowski não quer, tipo, dar o braço a torcer que fez merda, entendeu? Que, tipo, puta, talvez eu errei mesmo e tal. Então, pressão popular, pressão nos ministros, pressão no Lewandowski,
todo mundo na rede social falando sobre isso, porque Perfeito. dia 16 vai para o plenário e a gente tem que derrubar essa liminar para permitir os acordos e salvar os empregos. Perfeito, Poit. Poit, só tenho a agradecer pelo seu tempo, dar esse depoimento direto aí da Câmara dos Deputados, agora logo depois da votação. Acho que todo mundo aqui que está assistindo a live é muito bom. Viu, Bolini? Eu acho que é a fome aqui, ó. É verdade, estômago grudado desperta os ânimos. Mas, Poit, muito obrigado pelo tempo. E para a gente é muito bom ter um parlamentar que nem você, super acessível, vai na live, participa, responde as nossas dúvidas. Está todo mundo aqui numa confusão, que não sabe o que saiu do plano Mansueto, essa decisão do Lewandowski, depois ele dá um somebody love aí, não sabe se é bem o que falou. Tal. Então é muita insegurança e é bom que você presta muito esclarecimento para a gente. Então é só agradecer a você pela sua disponibilidade. Tamo junto. Ó, conta comigo sempre. Todo mundo que está assistindo a gente, obrigado. Desliga os comentários aí que a galera consegue dar o print agora para você, Bolinão. Vamos lá. Obrigado por todo mundo que acompanhou aqui a live. À disposição. Qualquer dúvida, manda direct pro Bolini, manda direct para mim e a gente segue trabalhando duro aqui, ó. Agora Perfeito. É 20 para as 11. Eu vou comer agora, acabou a votação. Vou dormir para amanhã, madrugar e estar aqui para lutar, para devolver fundão eleitoral, para diminuir salário e privilégio de político, para acabar com essa pouca vergonha desses presidentes de sindicato vagabundo e para fazer algo que realmente ajude a população e que a gente combata o coronavírus e que tem isonomia. Não pode ter privilegiado, assim. Cara, para quem não assistiu, assiste 2 filmes. O Poço. Nossa, um filme muito forte. Assisti, muito bom, muito bom. Mas tem que assistir. Esses políticos aqui tinham que ir lá pro andar lá de baixo para aprender a lidar com o povo. Para se colocar no lugar do povo. E o outro, mais emocionante, aí um pouco mais light, mas emocionante bastante, que é O Milagre da Cela 7. Um filme bem legal aí também, tá bom? Fica as indicações. Então, dá aquele sorriso aí pro print. Pelo menos vamos lá. Ele vai tirar um print nosso aí. Valeu, velho. Obrigado. Valeu, Poitão. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Você representa. Valeu. Bom, pessoal que assistiu, obrigado mais uma vez pela participação. Qualquer coisa, manda direct aqui no Instagram e vamos continuar acompanhando. O importante, esse momento tem que ter muita flexibilidade de contratos para a gente conseguir manter o máximo de empregos possíveis e contenção de gastos. Esse momento do Covid-19 foi importante para mostrar por que a responsabilidade é tão importante. A gente passou as últimas décadas, né, gastando mais do que deveria. E agora, no momento de dor de barriga, a gente não tem tanto em reservas, em poupanças, e precisa ficar ali no aperto. Então, fica a reflexão, porque é tão importante a gente falar de responsabilidade fiscal nesse momento. Tá bom? Muito obrigado para quem assistiu e uma boa noite. Valeu, pessoal.